leremos hoje dos versículos 23 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, deixa a sua Bíblia aberta. Nós temos visto nessa série de exposições no Evangelho de Marcos quem de fato é Jesus. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Porque Jesus muda tudo. A forma que nós respondemos a Ele, a quem Ele é, muda tudo. Ou permaneceremos mortos nos nossos pecados, ou passaremos da morte para a vida, por causa de quem Jesus é. Contudo, nós gostamos não de perguntar quem, mas por quê e o quê. Geralmente nós perguntamos, e as crianças adoram fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Além de já chegamos, por quê? O quê? As crianças adoram, nós, a nossa natureza, gostamos de fazer essas perguntas, porque queremos saber as coisas. Mas a pergunta mais fundamental não é por quê, mas quem? Quem Jesus é. E Marcos escreve o seu evangelho para nos mostrar quem de fato Jesus é. Para nos apresentar as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pergunta, quem é Jesus para você? E o que você vai fazer com Ele após descobrir quem Ele é? É importante, porque a passagem que nós vamos ler agora contém as duas últimas histórias de controvérsia que Marcos conta no início do seu evangelho, no início do ministério de Jesus na Galileia. Como vocês talvez se lembrem, as três primeiras histórias eram a respeito do perdão de pecados por parte de Jesus, Marcos 2, 1 a 12, onde Jesus arroga para si aquilo que só Deus pode fazer, perdoar pecados. E depois, a sua associação com pecadores, Jesus à mesa com pecadores. Marcos 2, versículos 13 a 17. E semana passada vimos a controvérsia dos fariseus e dos discípulos de João Batista a respeito do jejum na vida dos discípulos de Jesus. Marcos 2, 18 a 22. As últimas duas histórias que nós veremos hoje giram em torno da controvérsia sobre o sábado dos judeus. Sobre o que era permitido ou não fazer e sobre a autoridade de Jesus a respeito do sábado. Essas histórias, elas têm o propósito de descortinar para nós quem Jesus é. Então vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, versículos 23 em diante. Diz assim, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, venha aqui para o meio. Então, lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como
o matariam. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? É preciso dizer já de início que assim como a mensagem ou o texto da semana passada tratava a respeito da controvérsia a respeito do jejum, e que aquele texto não era a respeito do jejum, mas a respeito de quem Jesus era e da sua autoridade, ainda que a controvérsia girasse em torno do jejum, a passagem de hoje, ainda que gire em torno do sábado, também não é sobre o sábado, sobre o que é permitido ou não fazer no sábado. Se devemos ou não, como cristãos, agora, hoje, guardar o sábado. A passagem que lemos é sobre cristologia, esse termo chique que os teólogos criaram para falar a respeito da pessoa de Jesus. A passagem de hoje é sobre quem Jesus é e o que ele está fazendo. Assim, o tema da mensagem dessa manhã é muito simples. Jesus é Deus encarnado e, portanto, Senhor de toda a criação, incluindo o sábado. Nós podemos ver isso a partir de 2 pontos principais, conforme as 2 cenas que compõem a passagem que nós lemos nessa manhã. Na primeira cena, Jesus anuncia que ele é o Senhor do sábado. Na segunda cena, ele demonstra que é o Senhor do sábado por meio da cura do homem da mão ressequida. Então, primeiro ponto principal, o anúncio de Jesus. Versículos 23 a 28 do capítulo 2. James Edwards, no seu comentário sobre o Evangelho de Marcos, nos diz o seguinte, abre aspas, a maioria das religiões do mundo veneram lugares sagrados. O islamismo honra Meca, o hinduísmo o rio Ganges e o shintoísmo a ilha do Japão. E assim por diante. O judaísmo também venera Jerusalém, em especial o templo como lugar sagrado. Mas venera algo mais, e talvez acima desses 2 locais. O templo, o sábado. Fecha aspas. Em Êxodo 20, nós vemos Deus instituir as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é sobre o sábado, a respeito do sábado. Deus institui em Êxodo 20 a guarda do sábado como um mandamento perpétuo para o seu povo. Eu creio que é interessante para nós lermos o versículo 1 e depois do versículo 8 em diante de Êxodo 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É por isso que o sábado era algo extremamente importante para os judeus, porque estava nos mandamentos de Deus como um mandamento perpétuo para eles. Dessa forma, a guarda do sábado, descansar no sábado e guardar o sábado, era uma das marcas que distinguia os verdadeiros judeus piedosos. O sábado era um sinal da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Existem 3 marcadores de identidade judaicos que distinguem os judeus de todos os outros povos. O primeiro deles era a lei. Eles viviam de acordo com a lei que Deus havia dado a eles no Monte Sinai. O segundo era a guarda do sábado. E o terceiro era a sua dieta alimentar, a restrição alimentar que os judeus tinham. Esses 3 marcadores, eles definiam quem eram os judeus e os distinguiam dos demais povos. E o sábado
está aqui no centro da controvérsia das passagens que nós lemos aqui hoje. Mais uma vez, em um belo dia de sábado, os discípulos de Jesus são pegos fazendo algo impensável de acordo com os fariseus, colhendo espigas do campo, ou seja, exercendo algum tipo de trabalho proibido no sábado, o dia de descanso. Percebam, os fariseus já estavam inquietos com Jesus e os seus discípulos, porque eles não jejuavam como os demais religiosos da época. Eles estavam com o pé atrás com Jesus e seus discípulos, porque Jesus tinha comunhão com pecadores. Eles assentavam à mesa com pecadores, com publicanos. Isso significava que Jesus tinha comunhão, amizade, era íntimo dessas pessoas. Mas agora, Jesus e os seus discípulos são pegos também não guardando devidamente o sábado de acordo com a tradição dos fariseus. Jesus e seus discípulos, eles estão atravessando as searas, os campos, talvez ou para irem à sinagoga no dia de sábado, ou talvez voltando da sinagoga. Quem sabe, depois de horas de ensino de Jesus, os discípulos dele estavam com fome, ou quem sabe, depois de horas em vigília, em oração, os seus discípulos estavam com fome. E eles, com fome, aproveitam a oportunidade de estar passando pelas searas, e de acordo com a lei do Antigo Testamento, eles poderiam colher da beirada dos campos espigas e se alimentar. Então eles fazem algo que eles sabiam que poderiam. Mas, de repente, quase que miraculosamente, brotam alguns fariseus no meio dos campos e apontam: peguei vocês! Por que os seus discípulos, Jesus, estão fazendo algo que não é permitido nos sábados? Irmãos, os fariseus eles tinham uma longa lista de quase 100 itens do que não era permitido fazer no sábado. E os fariseus pensaram ter pego Jesus e os seus discípulos violando duas categorias de trabalho que eles haviam criado, que eram violações, então, do sábado, de acordo com a tradição deles: viajar e colher mantimentos. Os fariseus da época de Jesus tinham criado a regra de que andar cerca de 900 metros era permitido. Mas se você andasse 900 metros de 1 centímetro, você estava fazendo algo que era considerado a quebra do sábado. Porque você não estava mais simplesmente se deslocando de um cômodo a outro, você estava agora viajando. E viajar era considerado trabalho e era então proibido no sábado. E a segunda categoria de trabalho que os discípulos de Jesus estavam quebrando, segundo a tradição dos fariseus, era colher mantimentos. Os fariseus sabiam que Deus permitia que fosse colhido mantimentos ao redor dos campos para que houvesse alimentos para aqueles que tinham necessidade. Mas eles criaram a regra de que isso não era permitido no sábado. Não importa o quão você estivesse com fome, você deveria esperar até o término do sábado. E não importava se você iria morrer de fome ou não, você deveria esperar. Os fariseus, irmãos, eles estavam então basicamente acusando Jesus e os seus discípulos de violar o sábado com as suas atitudes. A pergunta deles, por que os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido aos sábados, é mais uma acusação do que uma pergunta de fato. E a resposta de Jesus aos fariseus pode parecer um tanto enigmática para nós, se nós não conhecemos a história do Antigo Testamento. Então vamos pensar a respeito da resposta de Jesus um pouquinho no contexto dela. Jesus usa o exemplo de Davi e de seus homens. Davi ainda não era rei de Israel, e o rei de Israel, Saul, havia se inquietado com Davi, havia pego no pé de Davi e queria matá-lo, porque as mulheres cantaram que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul, cheio de inveja, sabendo que Davi poderia herdar o reino, pela fama de Davi como guerreiro, por ter matado Golias e tudo o mais, se sente inveja no seu coração e decide matar Davi. Então o que Davi faz? Avisado por Jonatas, filho de Saul, ele foge. Ele e alguns homens
Só que ele foge, irmãos, tão rapidamente que ele não juntou mantimentos, ele não juntou armas, ele não fez nada. Ele simplesmente fugiu para salvar a sua própria vida. E ele vai para um lugar chamado Nob, uma cidade que havia no antigo Israel. E nessa cidade estava o tabernáculo naquela época. O tabernáculo era a tenda de Deus, a tenda do encontro, a tenda da habitação de Deus, onde os sacerdotes estavam e eles realizavam os seus sacrifícios diários, realizavam tudo aquilo que Deus havia ordenado. Então Davi deixa os seus homens escondidos ao redor da cidade e entra na cidade. E ele procura o sumo sacerdote naquele lugar. E ele pede ao sacerdote pães, alimento, mantimento. Mas qual é a resposta do sacerdote? Davi, se você tivesse vindo ontem, talvez nós tivéssemos pães. Ou quem sabe amanhã. Mas hoje nós não temos nenhum alimento. Nós só temos um alimento aqui. Os pães sagrados, consagrados a Deus, que estão dispostos na mesa diante do altar, que só os sacerdotes podem comer. Mas Davi diz, estou em uma missão, eu preciso de algo para me alimentar. Ele estava em real necessidade, ele e os seus homens estavam famintos, imagina, estavam viajando já há algum tempo e precisavam daqueles alimentos. Então, aqueles pães, os pães à proposição, que eram preparados semanalmente pelos sacerdotes, e tinham cerca de 2 quilos cada pão, e que eram colocados todos os sábados diante do altar de Deus em uma mesa, e deveria ser substituído na outra semana, quando novos pães fossem feitos. Então os sacerdotes se reuniam e comiam aquele pão que havia sido retirado de diante da presença de Deus. Aqueles pães eram sagrados, eram apenas para as pessoas às quais eram destinados, os sacerdotes que trabalhavam para Deus no seu templo, no tabernáculo. Somente os sacerdotes podiam comer aqueles pães. Mas aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, percebe a necessidade de Davi e oferece a ele os pães da proposição. E Davi pega os pães da proposição e vai embora e alimenta a si próprio e aos seus homens. Vejam, de acordo com a letra fria da lei, Davi não poderia ter pego aqueles pães e os comido, nem dado aos seus homens. Contudo, o texto não diz que Deus condena Davi e seus homens por comer os pães da proposições, os pães sagrados a Deus. Deus não condena Davi e os seus homens, porque Davi estava em legítima necessidade. E por que Jesus usa essa história com os fariseus? E eu adoro o jeito como que Jesus responde aos fariseus. Vocês não leram na Bíblia de vocês? E é claro que eles sabiam. Jesus está sendo irônico com eles aqui. É claro que eles conheciam essa história. O ponto de Jesus aqui, ao utilizar essa história para responder aos fariseus, é que a necessidade legítima das pessoas está acima da interpretação legalista da lei de acordo com os fariseus. Vejam só, se alguém está em legítima necessidade, mas há uma interpretação legalista da lei dos fariseus que diz que a pessoa não pode fazer aquilo, ou não pode receber aquilo outro, Jesus está dizendo, vocês estão equivocados. As pessoas são mais importantes do que uma interpretação legalista da lei. Além disso, Jesus está demonstrando a eles que a compaixão, a misericórdia e o amor, que é o objetivo desejado pela lei de Deus para o seu povo, não pode ser deixado de lado. E ao se aterem numa interpretação fria e legalista da lei de Deus, aqueles homens, os fariseus, estavam fazendo exatamente isso. Se os fariseus estavam condenando Jesus e seus discípulos por colher espigas, algo que a palavra de Deus permitia, mas que a tradição interpretativa deles dizia, ok, é verdade, pode, mas não no sábado. Jesus está dizendo que se eles estão condenando a mim e os meus discípulos, eles estavam também condenando a Davi, o maior rei de Israel, e tudo o que ele representava para os fariseus. Irmãos, os fariseus eles criaram práticas que assumiam a autoridade do mandamento sem nenhum contexto. Jesus ele não se conforma com a tradição oral dos fariseus, nem com a interpretação deles, mas se importa com a lei
e com a guarda do sábado, conforme estabelecidos por Deus. Os fariseus, eles não faziam distinção entre o princípio e a prática. Se eles estivessem diante de Davi, quando ele pegou os pães da proposição para si e para os seus homens, eles teriam julgado Davi culpado, teriam pego em pedras para apedrejar Davi, porque estaria fazendo algo contrário à lei de Deus, comendo algo sagrado, destinado apenas aos sacerdotes. Não importa o quão com fome Davi estivesse. Não importa se a sua vida estivesse se esvaindo por falta de alimento. Não importa o seu bem-estar. Não importa o bem-estar dos seus homens no deserto. Lei é lei. Mandamento é mandamento. Talvez exista uma história que pode ilustrar isso aqui. Em 1 Macabeus, um livro histórico dos judeus, em que conta o que aconteceu durante o período interbíblico, que nós chamamos do último dos profetas do Antigo Testamento até a chegada de Jesus no Novo Testamento. Em 1 Macabeus, nós temos a história de um grupo de pessoas se refugiando nas montanhas. Eles vão se refugiar nas montanhas, mas eles são descobertos. Então, durante o sábado, quando os inimigos estavam se preparando para atacá-los, eles receberam duas opções. Ou ir embora e voltar para a cidade e se submeter, ou lutar pela sua própria vida. O que aqueles homens que estavam com as suas mulheres e com seus filhos e com seus animais se refugiando decidem fazer? Nenhuma das duas coisas. Para eles, era um sábado. E num sábado, eles não poderiam fazer nenhuma obra, nem mesmo salvar a própria vida. Então eles simplesmente decidem não fazer nenhum dos dois, porque era sábado. E eles não iriam quebrar o mandamento. Não iriam viajar e não iriam trabalhar. Ou seja, não iriam lutar pelas suas próprias vidas. O que acontece quando o exército inimigo finalmente ataca no sábado? Todos são mortos, sem oferecer nenhuma resistência. E eles pensavam que assim estavam sendo justos em obediência ao mandamento de Deus. Por que eu trago essa história? Porque ela ilustra bem o princípio dos fariseus. Não importa a minha esposa, o meu filho, o meu animal, não importa o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo. Mais importante é a lei, o mandamento. Mas nós, sempre que encontramos o imperativo na Escritura, obviamente devemos prestar atenção nele, atenção ao que Deus ordena. Mas nós não fazemos isso, e aqui está a grande diferença, para garantir algo. Aqueles homens que morreram para não quebrar o sábado, pensavam que por não quebrar o sábado, comprariam para si justiça diante de Deus. Os fariseus pensavam que nas suas inúmeras regras criadas para não quebrar o sábado, eles estavam se tornando justos diante de Deus. Mas a atitude correta que temos que ter quando encontramos um imperativo na Escritura, quando Deus nos ordena algo, é prestar atenção, obviamente, mas não praticar isso para garantir algo, como por exemplo a nossa salvação, ou a bênção de Deus, ou algo que nós queremos, mas como um indicativo da graça de Deus na nossa vida. É isso que os fariseus haviam esquecido. Guardar o sábado era um indicativo da aliança de Deus com o seu povo. Guardar o sábado era algo bom e agradável, porque Deus havia ordenado para a proteção da vida. Era o que aqueles homens nas montanhas do deserto haviam se esquecido. O sábado era para a proteção da vida, não para a destruição. Os fariseus e aqueles homens estavam como que tentando adquirir a sua justificação diante de Deus pelo cumprimento da lei, de acordo com as suas interpretações e tradições, incluindo todas as regras sobre a guarda do sábado. Mas Jesus está mostrando a eles que nós não conseguiremos jamais cumprir toda a lei. Não importa quantos asteriscos, vírgulas, ponto e vírgulas nós coloquemos, quantas interpretações nós façamos, nós precisamos de Jesus. E é por isso que Jesus encarnou, e é por isso que Jesus está ali em controvérsia com os fariseus. Percebam, os pães da proposição nunca foram tão sagrados quanto quando
foram utilizados para alimentar um grupo de homens famintos. Aqueles pães não deixaram de ser sagrados. Pelo contrário, cumpriram o seu propósito de pães sagrados. Alimentaram Davi, um homem segundo o coração de Deus, e os seus homens. Quando o sacerdote entrega os pães à proposição a Davi, ele entende que a necessidade daqueles homens é mais importante do que as leis cerimoniais. O árbitro final com respeito aos ritos sagrados, irmãos, não é o legalismo, mas o amor. Aquele sacerdote agiu com amor. Ele olhou para Davi e a sua necessidade e deu a ele o único alimento que ele tinha. A necessidade humana supera a mera observação ritual. Então Jesus corrige a perspectiva dos fariseus, dizendo que o sábado foi criado por causa dos seres humanos, e não o ser humano por causa do sábado. Jesus está argumentando aqui com base em Gênesis 1 e 2. Nós sabemos que no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. E no sétimo dia, então, ele descansou. Deus não criou o homem e a mulher depois do sábado. Na verdade, ele criou o homem e a mulher depois do sábado, para que o homem e a mulher desfrutassem do sábado, o dia de descanso. O sábado foi criado para abençoar a humanidade, especialmente o povo de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. E servia para que aquele povo descansasse e se lembrasse que não eram mais escravos no Egito. Lembre-se das palavras iniciais de Êxodo 21. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da casa da servidão, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No Egito, aquele povo trabalhava sem cessar, sem descanso, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Como que animais, eles eram tratados como menos que humanos. Eles eram propriedade, eles não eram seres humanos, eles não tinham dignidade, não tinham valor. Eles eram apedrejados, chicoteados, maltratados, porque eles eram meras mercadorias. Mas Deus, o Senhor, os resgatou da escravidão no Egito. E agora eles eram seres humanos. Então Deus deu a eles o sábado, para que eles descansem e se lembrem que Deus os libertou do trabalho forçado no Egito. Mas os fariseus tinham transformado o sábado, não em um momento de celebração, de descanso das obras, do trabalho árduo, mas em um fardo, um peso com as suas interpretações e regras. Além disso, eles eram como que policiais à paisana, sempre procurando alguém que estava quebrando, segundo as suas interpretações, o sábado, para apontar o dedo. Olhe, você pecador, maldito, ainda bem que eu não sou assim, eu estou aqui guardando o sábado e você não. Mas Jesus diz que Ele é Senhor até mesmo do sábado. Com isso, toda a conversa, toda a controvérsia, toda a polêmica muda. Muda do que é permitido do que não é permitido. Para quem é Jesus? Quem é esse que está aqui na nossa frente? Foi Deus, irmãos, que instituiu o sábado, como nós lemos em Êxodo 20. E Jesus está clamando para si autoridade sobre o sábado. Mas somente Deus pode ter autoridade sobre o sábado, porque foi Ele quem criou o sábado. Consequentemente, Jesus está dizendo, ainda que veladamente, que Ele mesmo é Deus e o Senhor sobre o sábado. Irmãos, os fariseus não estavam preparados para ouvir aquilo. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Deve ter sido um choque para eles, que eles ficaram sem resposta, e o episódio acaba aqui. O Deus que criou todo o universo pela sua palavra, que deu a lei a Israel, que faz todas as coisas permanecerem aonde estão, que sustenta tudo, que age com providência sobre todas as coisas. Um cabelo da nossa cabeça não pode cair sem a permissão e a ciência de Deus. É esse Deus que Jesus está dizendo que Ele é. Agora encarnado. Nada poderia ser mais absurdo para aqueles homens. A violação da Torá por Davi é um precedente citado por Jesus. Porque Davi é o tipo de rei messiânico que eles esperavam.
um filho de Davi, um novo rei grande como Davi, que vai nos libertar do poder inimigo. Jesus está dizendo, o Filho do Homem, Deus encarnado, é o rei prometido. Porque esse Davi tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais, que eram divinamente ordenadas. Quando a necessidade exigia, ele poderia comer os pães da proposição. Não teria Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, num sentido muito mais evidente, o direito, sob as mesmas condições de necessidade, de deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados, feitos pelo homem. Jesus é o Senhor do sábado. Porque o Messias, o Filho de Deus, é maior do que o maior rei de Israel. E se Davi e seus companheiros comeram dos pães da proposição, Jesus e os seus discípulos podem comer as espigas do campo. Qual é então o propósito do sábado? O sábado foi instituído para abençoar a humanidade e fortalecer o seu bem-estar. Tudo o que os fariseus haviam esquecido. O sábado não era um jugo pesado. Não deveria ser um jugo pesado, mas um auxílio para se viver bem e um guardião da vida humana. Experimente trabalhar, irmãos. 12 meses seguidos, sem descanso, sem férias, sem um sábado, sem um momento de folga, e você verá a sua saúde se esvair. E você verá a sua vida cheia de estresse e desânimo, e você ficará irritadiço e tudo mais. Não importa o quanto de dinheiro você ganhe. Não importa. Nós precisamos de descanso, e é por isso que o sábado foi criado, para que nós nos lembremos quem somos e quem Deus é, e possamos descansar. Precisamos estar atentos, irmãos, porque é muito fácil pensar que os fariseus estavam errados e que nós sabemos melhor do que eles. Mas infelizmente também as nossas tradições ou a nossa cultura pode nos afastar do Deus vivo. É por isso que precisamos conhecer as Escrituras. Perceba, em todos os debates de Jesus com os fariseus, ele sempre apela ao quê? A Escritura. E depois a sua autoridade como Deus originador da Escritura. Jesus apela para a Bíblia. E é por isso que nós também devemos conhecer a Escritura. Antes de defendermos as nossas tradições, a nossa cultura, precisamos perguntar, elas servem aos propósitos de Deus? Revelam o caráter de Deus? Ajudam as pessoas a entrar na família de Deus? Ou as mantêm fora dessa relação? Tem raízes bíblicas? Ou é mera interpretação, mera tradição? As nossas tradições também precisam passar por esses testes. A forma que nós vivemos também precisa passar por esses testes. Mas avançando ao segundo ponto e último nessa manhã. Jesus demonstra que é Senhor do sábado. Versículos 1 a 6 do capítulo 3. Nós temos agora uma transição. Depois de Jesus dizer, olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor do sábado, e os discípulos e os fariseus ficarem sem resposta, há uma transição na cena aqui agora, de um contexto aberto de um campo para uma reunião em um ambiente fechado na sinagoga de Cafarnaum. O drama, iniciado na cena anterior, se aprofunda. Marcos nos apresenta agora, não só dois polos, Jesus e os seus discípulos e os fariseus, mas também um terceiro personagem no embate entre Jesus e os fariseus, a respeito do sábado. A figura do homem com uma deficiência em uma das suas mãos. Percebam como os fariseus prestam atenção em Jesus e naquele homem. Era sábado, e os fariseus estavam com um olho em Jesus e com um olho naquele homem. Porque eles sabiam que ele tinha uma mão ressequida, porque ele tinha uma doença. E eles sabiam que Jesus poderia curar. E eles queriam então que Jesus fizesse uma obra no sábado que não era permitida segundo a interpretação e a tradição deles, para o acusarem de quebrar o mandamento do sábado. E assim o desqualificarem como alguém de Deus, piedoso, um verdadeiro israelita. Irmãos, eles sabiam que Jesus tinha poder para curar as pessoas. Que Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos. Eles viram
com os próprios olhos deles. Eles estavam agora vigiando para ver se Jesus ia quebrar o quarto mandamento ao curar aquele homem no sábado. Ou seja, realizar aquele tipo de trabalho que eles consideravam que era não permitido. Após a interação da cena no campo, os fariseus estavam procurando uma desculpa para acusar Jesus. Eles não se importavam, irmãos, com aquele homem. Eles estavam usando aquele homem como bode expiatório. Eles não se importavam com o bem-estar daquele homem. Eles não se importavam se aquele homem podia trabalhar e ter sustento para si e para sua família. Eles não estavam nem aí para aquele homem. Eles só queriam usá-lo para pegar Jesus. Para os fariseus, mais importavam os rituais, as suas interpretações, do que a vida humana. Jesus, percebendo tudo o que se passava no coração deles, e notando o homem com a mão ressequida, chama então aquele homem para o centro da sinagoga. E talvez até possível sentir o horror do homem ao ser chamado por Jesus para ir ao centro da sinagoga. Irmão, se aquele homem soubesse que a sua deficiência se tornaria um espetáculo público naquele sábado na sinagoga, certamente ele nem sairia de casa. Com certeza jamais ele teria se aventurado a aparecer na sinagoga. Porque todos nós temos pavor quando as pessoas notam algo em nós que nós não gostamos. Imagine então alguém com deficiência. A pessoa tem pavor de que elas notem ele somente pela sua deficiência. Mas os fariseus não se importavam com isso. E Jesus, ao chamar aquele homem, enfrenta os medos dele. E ele passa não despercebido, mas notado por Jesus. Com aquele homem apavorado e com as pessoas cochichando e apontando para sua mão ressequida, com ele agora no centro da sinagoga com Jesus. Jesus pergunta aos presentes: qual é o propósito do sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Era como se Jesus estivesse perguntando aos fariseus: o que eu devo fazer agora? Fazer o bem ou fazer o mal? Qual é o propósito do sábado? Jesus está desafiando os fariseus a pensarem e reverem as suas tradições. O que está mais em consonância com a lei de Deus? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? A primeira pergunta de Jesus no versículo 4, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Se relaciona diretamente com a cura daquele homem com a mão ressequida. Obviamente que curar aquele homem seria fazer o bem. E Jesus, tendo o poder de curar aquele homem, não o curando, estaria fazendo o mal. Deixando de ter compaixão, deixando de demonstrar amor e misericórdia. Agora, a próxima pergunta, salvar uma vida ou deixar morrer, é um argumento do menor para o maior. Se é óbvio que no sábado deve-se fazer o bem em vez do mal, então é óbvio que salvar uma vida é mais importante do que deixar morrer. Ou melhor, devemos salvar uma vida em vez de deixar morrer. Essa pergunta, contudo, vai além da cura do homem. Porque o homem não estava com risco de vida naquele momento. Ela alude às ações dos fariseus, que no seu coração estão tramando matar Jesus. Irmãos, há uma forte ironia no texto aqui. Enquanto Jesus se prepara para fazer o bem no sábado, curando aquele homem, os fariseus estão no seu coração tramando a morte de Jesus. No sábado, eles estão negando a Jesus o direito de fazer o bem no sábado, curar aquele homem, porque é uma obra que não pode. Mas no coração deles, eles podem tramar o mal, tramar a morte de Jesus. Quem realmente está violando o sábado aqui? Certamente não Jesus, mas sim aqueles fariseus. Outra ironia é que, ao procurar prender Jesus em uma cura, os líderes religiosos, os fariseus, reconhecem implicitamente que ele pode curar. Vamos fazer com que tudo aqui, para que ele possa achar alguém e que ele cure essa pessoa.
Eles estão obviamente reconhecendo, ele tem poder para fazer isso. Vamos pegá-lo então no sábado. Mas o que o poder de Jesus para curar revela sobre a identidade de Jesus? Certamente de que ele é quem ele diz ser. Mas qual é a resposta dos fariseus? Silêncio. Eles ficam em silêncio. Eles ficam completamente quietos. E Jesus fica indignado com eles, por causa da dureza do coração deles. E nós vemos aqui uma ira santa. A ira santa de Jesus contra tudo o que afasta as pessoas de Deus e da sua palavra. E era isso que os fariseus faziam com a sua tradição, com as suas interpretações. Mas percebam que junto com a ira de Jesus, com a indignação dele, ele está profundamente entristecido. Entristecido por aqueles homens estarem tão longe de Deus, de não serem capazes de perceber que fazer o bem é melhor do que fazer o mal no sábado. Que salvar uma vida é melhor do que deixar morrer no sábado. Ele estava tão entristecido porque eles criaram para si próprios e para os outros um muro de separação em relação a Deus e se achavam próximos e mais justos do que os outros. E o que Jesus faz? Ele então pede para o homem, estende a sua mão. Talvez o momento de maior vergonha daquele homem na sinagoga, estender a sua mão defeituosa. Mas Jesus, de forma gentil e cheio de compaixão, não usa aquele homem como os fariseus. Mas ele o cura, e ele restaura a sua saúde. E a compaixão de Jesus aqui é demonstrada de forma completamente oposta aos fariseus, que se importavam mais com os rituais daquele homem, com os rituais, do que com aquele homem. Imagine a alegria daquele homem ao ter a sua mão restaurada. Para Jesus, uma vida restaurada vale mais do que o legalismo religioso. A resposta dos fariseus qual é? Tramar contra Jesus para matá-lo. Eles se unem aos herodianos para matar Jesus. E os herodianos eram pessoas que apoiavam politicamente o rei Herodes. Então nós temos aqui a união entre os religiosos e os políticos para matar Jesus. E sempre que a religião se une com política, não sai nada bom daí. Percebam a ironia. Percebam a profunda ironia e o quão terrível situação aqueles homens estavam. Essa história nos ensina que só há dois tipos de respostas a Jesus. Ou nós confiamos nele e estendemos a nossa mão quando ele ordena, como aquele homem da mão ressequida. Ou nos tornamos inimigos dele em nosso coração. Porque a luz dele revela as trevas que há em nós. Para os fariseus, os cuidados médicos no sábado só podiam ocorrer caso alguém estivesse realmente morrendo. Se você deslocou o ombro no sábado, você vai ter que ficar até o domingo com o seu ombro deslocado. Se você caiu num buraco, você vai ficar lá até o domingo. Não importa o bem-estar da pessoa. Como o homem da mão ressequida não corria nenhum risco de morte, para eles Jesus estava fazendo algo ilegal contra a tradição deles. Que ele fosse curado qualquer outro dia, não no sábado. Não importa ele, mas sim a guarda do sábado. Ah, que ironia. Que ironia que eles estão tramando contra Jesus no seu coração, enquanto Jesus está fazendo a obra de Deus no sábado. No próprio dia sagrado deles, eles estão tramando o mal. Irmãos, os fariseus eles não queriam conhecer a verdade. O problema deles era do coração. O seu coração endurecido. Jesus já havia realizado milagres, expulsado demônios e feito outras coisas. E eles viram, mas eles não creram, porque o problema deles era do coração. Não a ausência de evidências. Eles não estavam dispostos a crer. O problema deles não era intelectual. Se Jesus me ofereceu um argumento, que seus discípulos aqui me convencerem pela Escritura. Não, o problema deles era do coração. Testemunhar milagres, ver a ação de Deus em primeira mão, ver os espíritos imundos sendo expulsos, não os fez crer.
Porque a fé não é um assentimento intelectual, onde por meios de argumentos e provas empíricas nós somos convencidos. Se fosse assim, os fariseus teriam crido. Eles viram milagres e não conseguiram crer em Jesus. A fé, pelo contrário, é a total confiança na palavra de Jesus e na sua pessoa. E isso é um dom que vem de Deus. Estender a mão, quando Jesus diz, estenda a mão, é um dom de Deus. Caso contrário, nós iríamos mais fundo na nossa escuridão. O legalismo dos fariseus é insensível com o propósito da lei. Porque o legalismo violenta a lei de Deus, fazendo recortes e fragmentando a realidade. O sábado era tão importante quanto não cometer assassinato. Não matarás, também está nos 10 mandamentos. Mas para eles era mais importante guardar o sábado do que tramar no seu coração contra Jesus. Os fariseus não compreendiam isso. Deus não se importa se seguimos regras, à risca ou não. Deus se importa com a nossa intenção, com o nosso coração. Os fariseus também não compreendiam isso. Por fim, para nós encerrarmos, como eu disse no início, esse texto não é sobre guardar ou não o sábado, mas sobre quem Jesus é. Jesus é Deus encarnado, e como Deus encarnado, a sua morte nos trouxe vida. Ele não poupou a sua própria vida. Ele foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, surrado, humilhado, crucificado, por amor a mim e a você. Ele suportou a cruz com alegria, não levando em conta os sofrimentos e a vergonha, para salvar a mim e a você das amarras do legalismo e do pecado. Para que desfrutemos de fato e de verdade o amor de Deus e vivamos em novidade de vida. A ênfase do mandamento do sábado é o descanso. Todos nós queremos descanso. Do nosso trabalho, dos nossos afazeres, todos nós podemos encontrar descanso verdadeiro em Jesus. Esse mesmo Jesus que no monte chamado Calvário comprou, mediante a sua morte substitutiva na cruz, descanso para todos aqueles que vão até Ele em arrependimento e fé. É o mesmo Jesus que diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Todos nós queremos descanso, e Jesus é o único que pode nos oferecer descanso genuíno. Ao ouvir essas palavras de Jesus, só há 2 tipos de resposta. Ou confiamos nele e descansamos nas suas promessas, ou nos tornamos inimigos dele em nosso coração. Que não sejamos como os fariseus, endurecidos de coração. Que possamos ser como um homem da mão ressequida, que cheio de fé e coragem se expõe diante dos outros e estende a sua mão e confia em Jesus. Então que possamos achar descanso em Jesus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu olho para